vai acabar as privatizações nesse país. Já privatizaram quase tudo. Mas vai acabar e nós vamos provar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade. Eu, Aloysio Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. O Aloysio Mercadante será presidente do BNDES. Nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em reindustrializar esse país, de alguém que pense em inovação tecnológica, de alguém que pense na geração de financiamento ao pequeno, ao grande, ao médio empresário, para que esse país volte a gerar emprego. Esse anúncio, as bolsas despencaram. Zezinho. Tá aí. Boa noite a todos, boa noite você. E nós estamos aqui para a gente fazer esse debate para você. Mas vamos lá. Mercadante no BNDES. Ontem nós falamos sobre isso e hoje Lula disse que não é mais boato. O presidente eleito Lula disse que agora está consumado. Agora, como é que ele quer aplicar o mercadante no BNDES? Ele quer com uma medida provisória. Aliás, ele quer fazer uma medida provisória que mais na frente a gente vai ver na matéria. Uma medida que, essa medida, ele vai, bancos, Petrobras, tudinho, esse vai revogar todos os diretores e ele nomear quem ele quiser. Olha, isso... Por que ele não fez na PEC da transição em vez do pau auxílio? Por quê? Porque ele já quer começar negociando com o Congresso. Mas ali ele coloca mercadante, mexe com o mercado. A Bolsa já está dando uma queda de 577 bi. Petrobras mais de 300 bi. Então está mexendo com o mercado e o nego está levando, dizendo, não, o mercado a gente quer saber. Como a gente tem aqui do lado o fanfarrão do Buiú, o bravateiro que todos nós vemos todas as noites. Eu sei que tem um telespectador que ele manda ali na linha de transmissão que diz, não mexe com o Buiú, tudo você menciona Buiú. É porque eu gravo as palavras dele. Entendeu? E ele, tudo que ele quer é o seguinte, ele já deu aqui a sugestão que auxílio tem que ser 1.200. Então, gente, a gente tem que ter responsabilidade. Quebrar a lei das estatais para colocar quem ele quer, mudar quem ele quer, é algo irresponsável e algo criminoso. É algo que aquelas pessoas que depositaram o voto hoje devem estar arrependidas. Porque mal entrou, já está começando mal. Mercadante não tem condições de presidir o BNDES. E numa medida provisória, que Lula, ele já se... porque se fosse pelo Congresso, você tem que mandar uma lei, você tem que aprovar. E tenho certeza que lá não ia aprovar. Ele está mandando uma medida provisória que ele pode depois, a lei vai, sei lá, com 1 ano, 2, seja quanto for. É algo assim que é umas aventuras que nós não precisarmos estar correndo. O Brasil está no rumo certo. Vai botar mercadante lá, é mais um que ele quer ter o domínio, é mais um que ele vai mandar, é ele que ele vai mandar. Os amiguinhos que tinha antes, Odebrecht, a gente já sabe, JBS, que pegava bilhões e ali a gente sabia das negociatas. Estão pagando os empréstimos? Então... Mas aí eles já estão falando o quê? O mercadante falou a semana passada que quer usar o lucro do BNDES para investir. O lucro do BNDES está pagando aí o Auxílio Brasil. Tem muita irresponsabilidade. É dinheiro que o atual governo está antecipando, tanto das estatais. É dinheiro que está alimentando aí os programas sociais, porque esse governo só fala em assistencialismo em programas sociais. Ele não fala em reforma, ele não fala tudo. Já quer, numa canetada, resolver a Petrobras. Olha, é algo que a gente vê com temeridade.
eu tenho certeza que esses analistas aí que votaram, que é o político de estimação, estão aplaudindo. Mas depois eu quero ver como é que ele vai sustentar o discurso dele. Mas, como a gente já conhece Buiú era Moro. Quando o Moro, ele, canalha, traiu. E ele muda fácil, não demora meses e muda numa rapidez. E tenho certeza que Buiú vai fazer isso. Vai mudar numa rapidez e vai chegar aqui, o telespectador, para vocês, vai dizer: eu fui enganado, porque a mudança ela é muito rápida. Mas a gente tem que ter responsabilidade com o povo brasileiro. Estão brincando com o povo brasileiro. E o povo não aguenta. Com Dilma foi assim. Começou, o povo foi para a rua, inclusive Buiú. Buiú foi para a rua para pedir, fora Dilma. E depois mudou também, que Moro era o paladino, e agora diz que Dilma foi golpe. Olha, eu não sei, é porque, Buiú, eu gravo, e quando eu gravo, eu memorizo. E você está aqui para você se defender. Você pediu fora Dilma. Ok. O Buiú vai falar já. Buiú, diante de toda essa situação e a reação das bolsas após o anúncio do Mercadante, a sua expectativa a respeito? Primeiramente, meu boa noite a todos os telespectadores, né? Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Renan. Boa noite, Zezinho. Boa noite toda a técnica. Bom, veja só. Já diz um filósofo chamado Arnaldo Lourenço, que é o seguinte: o homem não nasceu na terra para virar pedra. E muito menos o seu cérebro. Ele se alimenta do seu caráter e daquilo que ele acha que é verdadeiro. Em primeira instância, eu achei que ir por fora Dilma estava fazendo um grande ato verdadeiro, porque eu deixei meu cérebro, muitas das vezes, evoluir pela paixão de outros. Em se tratar de questões democráticas e tudo mais, eu tinha uma concepção formada, porque sou PSDB, né? Fui PSDB a vida toda, e o clamor que nós tínhamos era que um dia o Dr. Geraldo Alckmin fosse o nosso presidente. Votei em Fernando Henrique, votei no Serra, votei no Alckmin. E depois disso anulei meu voto em Haddad e Bolsonaro. Mas eu sei de uma coisa, que Bolsonaro nunca seria, para mim, um modelo de presidente. Eu sou contra o discriminador, eu sou contra a ditadura, eu sou contra o ditador, eu sou contra o racista, eu sou contra o fascínora, eu sou contra o negacionista e eu sou contra o que pior pode haver no indivíduo: o torturador e o cara que não valoriza a vida. Então a vida do homem é uma vida de mudança, sim, e eu mudo com uma facilidade muito grande. Basta eu descobrir as verdades sobre as pessoas. Eu não vou colocar a minha cabeça e nem acreditar minha amizade, quanto mais o meu sentimento a quem eu sei que não presta e que não valoriza a vida humana. É por isso que eu apoiei Moro, depois fui contra Moro. Apoiei outras pessoas, depois virei contra elas. Por quê? Porque é meu direito, é meu caráter, é minha obrigação mudar. Eu não tenho, o que comprova que eu não tenho político de estimação. E nesse pleito entre Lula e Bolsonaro, eu disse várias vezes, puxa vida, ficou dois ladrões. O Dimas e o Simas da Bíblia, só que não tinha Jesus no meio deles. Um se apegou querendo ser o próprio Jesus, não conseguiu. Não, mas eu quero saber de Mercadante, para de passar pano. Você vai ficar aqui bravateando. Eu quero saber de Mercadante. Perdeu as eleições, né? Então, nessa condição, o Dimas perdeu eleições. O Simas, que era o ladrão bonzinho, ganhou. E o Simas era um ladrão que estava do lado de Jesus, que foi crucificado também e depois virou santo. Lula era o Simas. Bolsonaro continua sendo o Dimas. Ele é cruel contra a vida. E olha, você veja só o que está acontecendo. Engraçado aí. Que o Buiú não falou ainda. Mas do Mercadante é passador de pano, olha lá. Quando você vai falar de Mercadante, quando você vai falar, uma pessoa tremendamente capacitada para o cargo.
eu até estou motivado a voltar a empreender e empregar de novo. Já fui patrão de 11 pessoas, todas felizes e ganhavam muito bem comigo, porque eu dividia lucro. Só que eu vou ter que sair da MEI, porque, em sendo que o BNDES, e nós sabemos que é um banco de fomento dos pequenos, médio e grande, com incentivo, dando empréstimo para os MEIs, para o pequeno, para o grande, fomentando indústria e tudo mais, a tranquilidade de saber que tem um mercadante lá que não está nem aí para o mercado, que não está nem aí para injetar bilhões e tudo mais, e talvez esteja para poder criar o parque industrial novamente do Brasil de calçado, têxteis e tudo mais, para nós não passarmos a vergonha que passou quando veio a pandemia, que sequer máscara tínhamos. Um monte de pessoas, costureiras ou não, que saíram dos seus empregos, que não podiam trabalhar, fizeram a sua vida naquele período se mantendo costurando e fazendo máscara para as pessoas. Não tínhamos luvas, não tinham máscara, não tinha IPIs, não tinha nada. Por quê? Porque o país viveu no mercado do Zezinho. O mercado especulativo, que não gera emprego, só tira dinheiro daqui, porque o juro é tão especulativo que o cara investe hoje, tira amanhã, investe hoje, tira amanhã. Quando ele vê que será responsabilizado e que irá pagar imposto e tudo mais, aí ele faz aquele charminho. Eu vou sair, eu não sei. Sai nada. O Chico, que gosta muito dos Estados Unidos, até parece que mora lá, tem que perguntar para ele depois, está chegando aqui agora. Boa noite, Chico. O juro das empresas nos Estados Unidos, quando ela lucra demais no ano ela lucra 1,5%. No ano. No Brasil aqui se lucra 200, 500, 1000% ao dia. Tem que acabar essa patifaria. E mercadante é o homem certo. Nós não precisamos de mercado, nós precisamos de indústria, emprego e incentivo para o pequeno também poder crescer e trabalhar. Ok, até que enfim ele falou do mercadante. Meu Deus, falou meia hora e encerrou falando do mercadante. Renan vai falar também, Chico Holanda também já está por aqui. Renan, com a palavra, por favor. Buiú, assim, realmente, Zezinho, o que eu tenho para falar é que o Buiú realmente é um comediante. O Folha de Cana, não pega a corda dos caras não, começa as comédias dele. Ele começa a falar, olha só, começa a falar para... Renan é um Folha de Cana, ele pega a corda. Não, Buiú. Ele desliga o microfone do Buiú aí, deixa eu só continuar. Tá querendo emprego na régua? Buiú trabalhar com o botão do microfone do Buiú na mão. O Buiú trata o mercado, ele trata o mercado como se fosse inimigo da população. Pera lá, Buiú. O mercado é justamente isso, o mercado é indústria. O mercado é o trabalho. O mercado é justamente isso, Buiú. Você tá falando contra o mercado e a favor do mercado. Eu não consigo entender. É assim, ó, é uma dicotomia que não é possível compreender. Eu não falei do porque, mercado assim, especulativo, cara. Não, o mercado especulativo é justamente... O mercado especulativo, ele especula em cima de quê? Em cima de ações de empresas, Buiú. Agora... Não consigo compreender. A minha empresa não tem ação. Não, mas grandes empresas, grandes companhias, Magazine Luiza, que também de uma pessoa assim que se afilia mais às suas teses. Ela tá na bolsa de valores. Ela tá na bolsa de valores. Mas então, ela produz. Então, ela gera empregos, ela gera renda no mercado formal. Então, não se desassocia. O que nós estamos falando é que o Aloysio Mercadante, que já foi chefe da Casa Civil, já foi ministro da Educação, ele tem algum histórico meio ruim. É isso que está sendo posto. Qual, por exemplo? Existem denúncias de tráfico de influência quando ele era chefe da Casa Civil. Isso não tem, não. A Dilma mesmo já não estava se adequando muito bem. Pela legislação ele não pode. Ele foi chefe da Casa Civil. O que é a função do chefe da Casa Civil? A legislação muda. É lidar com o Congresso Nacional. Então, o chefe da Casa Civil ele lida com os parlamentares. O que aconteceu com a Dilma? Então, a gente tem que entender que ele também não é tão competente assim igual o Buiú disse. Então, a questão é o seguinte, como o Zezinho disse, Lula quer estar em todos os lugares, ele quer ser justamente uma Lula, ele quer estar com os tentáculos dele em vários lugares. Ele é o presidente, então, cara. Infelizmente, Buiú, a gente tem... Quando você fala assim, ele é o presidente, então quer dizer, o presidente ele vai mandar na Polícia Federal, ele vai mandar em tudo, ele vai organizar o sistema a favor dele. Não é assim. Cada um tem a sua independência, a independência financeira, a sua independência administrativa. Então,
assim, eu discordo completamente, porque assim, o BNDES é um órgão de fomento, é um banco que fomenta o desenvolvimento do país. E, infelizmente, quando o BNDES foi utilizado para financiar empresas e corrupção no Brasil. É isso que aconteceu, infelizmente. Ok. Chico Holanda, seu comentário. Chico, você que é empresário do agronegócio, o mercadante no BNDES anunciado pelo Lula, o que muda para você? O que vem na sua cabeça? As bolsas reagiram. Bem, primeiro, boa noite, Edivaldo, Zezinho. Cuidado, você que é empresário, isso aqui tá gravado, o juiz vai levar todinho lá pra cima. O homem da cozinha aqui, tá? O Renan, ao senhor e senhora que nos acompanha e nos assiste. Bem, primeiro, é hilárico, né, fazer a comparação de corrupto entre Bolsonaro e Lula. Isso aí é só para hilárico, só para comediante mesmo fazer esse comentário. Depois eu quero esse vídeo aí, segundo, ao tema, o Lula foi bem claro, disse a semana passada, que ele que vai ser o ministro, vai ser tudo. E como sabemos, durante os governos do PT, o BNDES serviu para fazer grandes investimentos, verdade. Foi feito muito investimento, mas nos grandes. Na JBS, nas construtoras que faziam as obras nos países onde aqui o Buiu gosta muito, ou seja, em Cuba, em Venezuela. Mas aí, se me permite, a ideia era boa. A concepção inicial era uma ideia boa. Mas o que acontece é que essa ideia foi maculada para levar à corrupção. O que acontece? Você financiar uma empresa do Brasil numa obra fora do Brasil é ótima ideia. A ideia em si é boa, só que o que foi utilizado... Ninguém sabe por que foi nasceu a ideia. Eu concordo que a ideia é boa, mas em países que viessem depois a pagar. Tá? Em países que viessem... Começou a se vencer aqui da Venezuela, tá? Quem está pagando é eu, é você, somos nós, porque o governo está pagando. Ou seja, investir... É igual eu ser empresário e vou começar a vender sem fazer o levantamento do Serasa dos meus clientes. Ou seja, eu vou vender para quem chega lá. Qual vai ser o amanhã? Com certeza eu terei grandes problemas. Isso a qualquer empresário. É a mesma coisa para o BNDES. Por que para o BNDES emprestar dinheiro para o pequeno? É quase que impossível. Tá? Ele empresta dinheiro para os grandes. Ou empresta quando tem o QI, quem indica. Tá? O senador, tá? O presidente, que é amigo dos empresários. Até no governo Bolsonaro também? Que nós vimos agora. Não, do governo Bolsonaro, a maior parte foi emprestado. Você me diga aí quantos bilhões foi emprestado para qualquer empresa grande, como foi na época do PT. Agora, para o pequeno, foi. Alguns bilhões de reais, principalmente durante a pandemia. Pequeno, de 30 mil, de 20 mil, de 100 mil, 200 mil, para milhares de empresários. Isso é verdade, aconteceu. Agora, em falar também em que o mercado é uma coisa, a indústria é outra, isso é para quem não tem conhecimento, porque existe... Isso é um mecanismo. O mecanismo depende... hoje, o mundo todo, ele gira em torno da economia. E aí, quando se vê as pessoas dizendo asneira que vão combater os grandes, eu duvido. Durante o governo do PT, os banqueiros ganharam bilhões de reais. Todo mundo. Tá? Bilhões de... Tá? Ou seja... Essa conversa fiada do Lula, do mercadante, que vão levar recursos para os pequenos, isso é para inglês ver.